Oi pessoal, tudo bem? Vou começar então a aula, certo? Eu comprei o microfone melhor aqui e botei o celular para gravar. Eu acho que deve estar melhor um pouco o áudio, tá? Se tiver muito sensível, vocês me falam, certo? Beleza. Na verdade, essa aula vai ser gravada antes, então não vai ter como vocês falarem, né? Esse depois que vocês vão ver. Tá? Então, o áudio hoje vai ser basicamente esse exercício aqui, que na verdade seria a prova de vocês, né? E que fecha essa primeira fase, então, da matéria, tá, pessoal? Então, a ideia é a gente fazer um formulário, tá? Que tem esses dados aqui, certo? E nesse formulário aqui, tá? Então, a gente vai basicamente botar tudo que a gente aprendeu até agora, tá? Então, a gente vai botar o HTML, vamos pegar o PHP depois, fazer um JavaScript, um CSS lá, tá? Então a gente vai fechar então como se fosse um pacote, né? Essa primeira parte da nossa matéria, tá, pessoal? Certo? Então eu vou começar aqui, vou criar uma pasta nova aqui dentro do projeto, tá? E então eu vou colocar basicamente então esses campos aqui, vou fazer de uma forma simples e vou usar o mínimo de cada coisa para ficar bem claro, tá? Certo? Vamos fazer passo a passo. Como é que a gente pode, então, construir esse formulário, tá? Depois, na segunda fase, então, a gente vai trabalhar com a parte de seção, banco de dados, trabalhar com arquivo, certo? Vamos ver como é que a gente armazena a senha, tá? Mas, por enquanto, a gente vai fazer essa parte inicial aqui, tá, pessoal? Beleza? Vamos lá. Então, eu vou criar uma página única que eu vou fazer como se fosse um formulário e o post das informações do formulário vai ser em cima dele mesmo, certo? Eu vou usar então os elementos, que estão aqui dentro da minha apostila, certo? Vou aqui o filter input, então eu vou utilizar o filter input para entrada de dados, que é a maneira mais correta de fazer, digamos assim, né? O input, tanto o post, a variável de ambiente, quanto o get, não são o mais adequado, tá? Então a gente vai usar o filter input para pegar os dados da entrada. Eu vou filtrar eles, então, passo a passo, tá? Certo, pessoal? Beleza. Vou começar então aqui com a minha página. Então, formulário exercício 1, um arquivo PHP. Eu vou separar aqui então duas partes. Eu não vou botar, por enquanto, PHP no começo, vou começar com HTML, tá? Então vou botar a página HTML aqui, tá? O microfone está atrapalhando um pouco aqui, eu não arrumei ainda direito, tá? Vou ter que arrumar um jeito de deixar esse negócio. O negócio fica na minha frente, eu não enxergo as teclas, sou meio cego aí. Certo? Vou começar então por partes, tá? Primeiro eu vou montar o formulário sem nada no head da página, tá? E eu vou construir então aos poucos, como eu sempre falei para vocês. Ó. Eu primeiro ponho o HTML, depois o body, né? Deixei o PHP, aliás, o PHP vai ter que vir aqui dentro, né? Tá, vai ficar aqui dentro. E então eu vou pegar e vou colocar esses elementos e fazer o meu formulário, tá? Primeiro ele é bem simples e eu vou testar ele e depois eu vou incrementar com o resto do que vai faltar ali na parte CSS, JavaScript. Mas primeiro eu vou fazer parte do HTML, depois a parte do PHP, depois eu vou incrementando passo a passo, tá? Eu não vou tentar fazer tudo de uma vez só. Eu faço o teste, faço o teste, faço o teste. Uma parte de cada vez eu vou testando para ter certeza que no final meu mecanismo vai estar funcionando da forma correta, tá, pessoal? Vamos lá. Bom, a primeira parte, então, eu tenho esses campos aqui, né? Vamos colocar esse cara aqui. Tá, então eu tenho um nome completo, tipo text,
Completo do, horrível isso aqui, completo do tipo text, tá? Então, o nome completo. Então, eu vou deixar aqui o texto já. Então, vai ser um tipo input, certo? Type text. E não vou deixar nenhum valor default por enquanto, tá? Depois a gente vai pegar o valor que o cara preencher, né? Mas não é nem obrigatório a gente fazer isso, né? A gente tem um cadastro, se a gente for querer cadastrar várias pessoas em sequência rapidinho, o melhor é que não venha, né? Agora, se tu tiver aqui pedindo pro teu usuário se cadastrar, é interessante que já venha preenchido se ele quiser corrigir alguma coisa, né? Ou que ele vá para uma tela, que ele volte para dar update nos dados, enfim. Isso depende muito do contexto, tá, pessoal? Um radio, né? Então aqui a gente vai usar um radio. Type. Push. Tá, então vai ter o tipo pessoa física ou jurídica. Tá? Name, tipo pessoa. Esse aqui vai ser a física. Física, né? Tipo pessoa. Esse é o texto que eu copiei direto lá da apostila, né? Um break line. Depois eu coloco no input para ele quebrar. Não, vou botar um BR aqui. Direto. Deixa eu ganhar mais espaço. Opa, o mídica. Beleza. Então, o telefone do tipo numérico, certo? Então, vamos lá. Telefone. Deixa eu tirar isso aqui. O tipo, então, vai ser um number, né? Na verdade, para telefone, o ideal seria utilizar um texto ali com uma máscara, tá? Mas a gente está usando number aqui porque é um requisito que veio de fora. Mas para a gente exercitar mesmo, tá? Certo? Então, nome, telefone, um break line no final, tá? O estado, então vai ser um select options. Eu não vou colocar toda a lista de estado, depois eu vou colocar em cima ali uma tipo uma array que nem a gente fez em aula, que vai vir do PHP e vai preencher. Mas por enquanto eu vou fazer primeiro essa parte do formulário fixo, só com 1 ou 2 estados para eu ver a posição e depois a gente incrementa. Né? Primeiro eu vou colocar, testar, fazer parte a parte. Como se eu estivesse fazendo uma prova mesmo, ou até mesmo desenvolvendo, né? Primeiro fazer a questão 1, primeiro criar um correspondente, depois eu pegar o 2, certo? Vou passo a passo trabalhando aqui, certo, pessoal? Então vamos lá. Aqui o select, então, estado, né? Vou apagar aqui assim. Então vai ser do tipo select, meu campo. Tá? E aí vai ter minhas opções aqui dentro. Né? Então vai ter várias opções. E aí depende muito como é que tu vai trabalhar, né? Não sei se ele está escrito, acho que não está especificado, tá? Porque na verdade tanto o estado que pode ser a abreviação, como pode ter um ID do estado, ou pode ter uma descrição do estado, certo?
Isso é uma coisa bem longa e até posso falar para vocês outra hora em aula, não vou colocar no vídeo aqui, mas antigamente, normalmente o código era compilado, então era bastante normal botar todos os estados e municípios e tudo mais dentro do banco de dados. Porque tu queria acrescentar ou alterar alguma coisa, alterava no banco, certo? Hoje em dia eu já vi pessoas falando para não, porque como o código é interpretado, tu pode subir uma versão do código facilmente e já complementar isso. Até mais fácil às vezes que atualizar o banco, certo? Então, isso é uma discussão que eu já vi acontecer, então não vou entrar nesse momento nela, tá? Eu vou usar aqui o valor RS, tá? Como se ela não tivesse no banco de dados lá. Vou botar RS aqui, só o começo do nome, né? Na verdade, do tipo do banco. Aliás, botar tudo maiúsculo. Como se fosse só assim, né? Então, RS, SC, né? São os estados mais importantes que existem, né? Nós, uma hora a gente passa as férias. Brincadeira, tá? Brincadeira. Um breakline aqui para quebrar, certo? Vou montar um formulário primeiro bem simples, tá? A cidade tipo text, então ele vai ser que nem o nome, né? Então, cidade aqui do tipo text. Ctrl C, Ctrl V, né? Cidade. Vou ficar editando e-mail, então meu e-mail. E o nome é e-mail, né? Não é cidade mais. E o CPF, CNPJ, eu não coloquei o tipo, tá? Botei, então, vou começar como texto. Depois a gente vai falar um pouco sobre a questão de validar aqui com expressões regulares, etc. Dá para fazer bastante coisa, tá? No próprio JavaScript e no PHP para validar isso, tá? Certo, pessoal? Então, mas eu não vou entrar nisso agora, é uma matéria um pouco mais avançada, tá? Vamos lá, então. CPF, CNPJ. Tá, então, tipo, vou botar text mesmo. Por enquanto, a gente vai deixar assim. Tá, então, vou botar identificação. Tanto faz, né? Vou botar CPF, CNPJ. Como é só esses dois aqui, é isso aí. Tá, então, eu montei meu formulário. Tá? Então, seria, se eu fosse seguir uma prova, né? Então, essa primeira parte correspondente é isso aí. A este formulário, certo? Este ou esse, acho que é esse. Português nunca foi meu forte, tá? Beleza, pessoal? Vamos ver aqui como é que ficou, então. Eu vou começar aqui com o meu terminal, tá? Então, vou dar um PHP, -S. Então, vou botar aqui o 127.0.0.1. Dois pontos na porta 80. Vamos ver se é sempre confundo o PHP puro com o Laravel. Certo, vamos botar esse cara aqui. Not found, tudo bem. Eu tenho que botar o nome do arquivo, então, que eu botei formulário, fase 1, final. Relativo. Já está aqui dentro, né? Então, eu vou cortar isso aqui. Tá, então beleza. Então esse é meu formulário. Faltou um botão de submit, né? Mas basicamente esse é meu formulário aqui. Deixa eu tomar um F12 aqui, ver se apareceu algum erro. Não tem nenhum erro. Tá? O console não tem nenhum erro, então acho que tá ok. Deixa eu até vou ampliar para o pessoal poder ver melhor. Certo? Que mais? Botar o botão aqui para enviar, né? Então ele deu um formulário de cadastro de envio, não diz aqui na minha prova. Cadastro, tá? Um formulário de cadastro de clientes, tá? Não diz se alguém está cadastrando, se o usuário está se cadastrando. Então não tem problema. Vou botar aqui então o input. Type é o meu submit. Valor cadastrar. Tá, pessoal? Então essa parte aqui do cadastro, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Botão cadastrar. De novo, não fiz nada demais, só aqui então José, telefone, um telefone. Falei, eu botei aqui um valor inteiro, mas na verdade numérico, né? Mas não precisava ser, só por causa do exemplo mesmo. Tá, outra cidade de Cerro Largo.
Tá? Então, o e-mail aqui é teste@teste.com. Já aparece também o CPF, né? Que horrível. Bom, vamos cadastrar esse cara aqui. Beleza, então ele não faz nada, ele está indo por get, né? Vou alterar para post isso. Tá, então meu form, então meu action vai ser a própria página. E eu, de novo, eu já falei isso em aula, a gente pode deixar vazio, não recomendo, tá? Sempre coloca, então, para ficar explícito o que vocês vão fazer, tá? E aqui um método, então, a gente vai usar o post para formulário, esse é o padrão, certo? Então, de novo aqui. Ele deve ter cadastrado já, em cadastrar, ó. Pronto, agora está indo livre lá em cima, né? Teste. Cadastrar foi. Beleza, essa é a primeira parte então. Tá? Então agora eu vou fazer a segunda parte, tá? Então eu vou pegar agora, a partir do meu filtro input get, né? Com default, eu vou pegar então o botão submit e vou ver se entrou alguma coisa ou não para esse cara, certo? De novo, isso aqui é uma programação de um PHP básico, tá, pessoal? Tá aparecendo aqui. Bom. E basicamente, então, quando você faz programar para um site, alguma coisa assim, você vai, 99% das vezes, vai se utilizar algum tipo de framework. Então, a programação vai ser um pouco diferente daqui, tá? Vou usar o mesmo cara aqui que eu já tinha antes, minha apostila, e vou pegar, então, o meu cadastrar. Name, cadastro. Cadastrar, tá? Então, esse é o nome do meu input, certo? Vou pegar um cadastrar, aqui um formulário, cadastrar, só para saber se ele é verdadeiro ou não, certo? Vamos fazer aqui eu vou dar um debug, tá? Para a gente ver esse cara, vou dar um echo mesmo, tá? Bem como eu já fiz em aula algumas vezes com vocês, tá? Para a gente ver e ir debugando esse cara aqui. Deixa eu dar um print R aqui. Tá, meu post. Estou mandando certos nomes, etc, etc. No final vou apagar essa linha, tá? Essa é uma linha aqui para a gente debugar ela, tá, pessoal? Não é uma linha, então, que a gente vai ficar... que vai deixar depois no formulário final, tá? Então, vou botar aqui o nome José. Sou a física. Um telefone aqui, ó. Meu telefone já preencheu todos os meus dados. Que beleza. Tem até meu CPF guardado. Beleza. Tá, então, aqui veio, então, o meu array, tá? E ele apareceu aqui todo mundo, tá? O nome... Faltou o submit, não veio? Não veio no post... Type submit, valor cadastrar. Vamos ver o que está vindo aqui. Se eu fiz certo. Não está vazio. Ah, get, né? Get não vai mesmo. Post, vamos ver aqui. Post. Não apareceu. Tá, deixa eu dar vou pegar outra variável. Não lembro o que está vindo aqui. Name, cadastrar. Vale cadastrar, não pegou. Filtro de default, estou botando uma coisa errada aqui, não vou lembrar. Vou deixar assim, vou pegar um outro cara aqui para testar, pegar um nome mesmo. Tá. E aí eu vou testar pelo nome mesmo, tá? Depois eu vejo qual que é por causa do tipo de submit, se for ou não. Não importa muito agora. Então o nome, então i7, né? Se eu vir aqui, vou deixar então o nome vazio, não vai aparecer nada. Ele vai testar se está setado o nome ou não. Vamos vir aqui de novo, José, física, o telefone, a cidade, e-mail. Esse meu e-mail tá horrível, hein? Vai reclamar. Variável cadastrar, opa. Ué? Ah, não. Tá, então o nome tá lá, José, tá? Beleza, pessoal.
Então agora eu estou recebendo já, então estou se filtrando, ver se o cara enviou ou não, né? Se o cara entrar direto aqui, o nome vai estar vazio, não vai estar setado. Então ele não vai tentar nessa parte de PHP. Vai ser a primeira vez que ele entra então, no formulário. Então a primeira vez que ele entrar, ele não vai entrar nessa parte aqui. Tá? É isso que eu quero. Eu quero fazer um desvio de fluxo. Então, quando ele submeter, então ele vai entrar. Tá? Depois eu vou pegar, porque deveria pegar pelo submit. Mas enfim, não importa nesse momento, tá? É só um teste para saber se ele deu submit ou não. Certo, pessoal? Agora então vamos fazer essa segunda parte aqui do exercício, que já é número 2, tá? Então, a letra A. Validar se o nome, campo, tipos estão preenchidos, ou seja, ele é uma parte importante, esse cara. Então, se não tiver, ele dá uma mensagem de erro para o usuário, tá? Então, eu vou botar um campo final lá de erro, botar uma mensagem de erro e vou botar lá um parágrafo com um erro, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Tem várias formas de responder isso aqui, né? Eu vou botar um P, tá? Aqui assim, um parágrafo final depois do meu PHP, antes do final, tá? E aqui eu vou botar então de novo dentro um PHP, tá? Eu posso interagir aqui, interagir não, posso mesclar, né? Botar um PHP no meio de um HTML, então aqui eu abri mais um PHP. Eu poderia dar um eco com um P, né? Com um parágrafo também, tá? Que eu fiz de propósito, separei, tá? A parte do PHP, aí fica um HTML puro, e aqui no meio eu botei mais um PHP. Poderia ser diferente, enfim. Um eco, então, minha variável erro, tá? Basicamente isso. E aqui eu vou setar meu erro vazio, aqui no começo do meu PHP, ó. Deixa meu erro vazio, tá? Para setar ele. Uma string vazia. Tá? Então, se tiver algum daqueles campos lá, eu vou preencher o erro com alguma coisa, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Então, eram os campos, nome, tipo pessoa, estado e CPF estão preenchidos. Preenche o campo estado. Então, ele deve ter uma mensagem com os campos que não estão preenchidos, certo? Então, esses caras são obrigatórios. Se algum deles não tiver, então ele tem que dar a mensagem, certo? Então, vamos lá. O nome eu já peguei, né? Então, eu vou entrar aqui assim e vamos pegar, então, o tipo pessoa, o estado e CPF, CNPJ, tá? Então, o CPF, CNPJ está aqui. O estado, aqui faltou um campo, né? Name, estado, certo? Então, o estado está aqui, certo? E o outro é o tipo pessoa. Tá? Tipo pessoa está aqui também, tá? O que mais então que eu vou fazer? Eu vou apagar esse cara aqui, meu auxiliar. Eu deixo as coisas assim para ser mais rápido, tá, pessoal? Não sei se está confundindo o código de vocês. Vocês viram que eu copiei aquele texto para não ficar alternando entre as telas, né? E eu olhei ele e depois apaguei ele. Usei ele só com um texto auxiliar, tá? Certo? Então aqui eu peguei os 3 campos que eu preciso, tá? E agora, então, eu vou testar, além do nome, eu vou testar. O nome, obviamente, tem que tá setado, né? Se não tiver setado, ele já vai dar um erro aqui. Isso aqui eu vou ter que botar fora lá. Eu vou ter que testar. Vou testar só aqui dentro mesmo, tá? Depois eu vejo a questão do nome. Certo, pessoal. Então, vamos fazer um teste aqui. Deu até uma função para testar, né? Mas a gente não viu ainda. Tá? Vamos lá. Então, se o nome e se não e 7 CPF, CNPJ. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um teste, tá? E vou então preparar uma mensagem de erro como ele colocou lá. Então, se não tiver setado o CPF, CNPJ, então vou fazer concatenar o próprio erro com a mensagem. E a mensagem do erro era colocar cada um dos campos, né? Então tá, vamos botar aqui assim. Se não tiver pronto o CPF, CNPJ, então o nome do campo aqui, né? Beleza, então não tá pronto esse cara aqui. Ponto e vírgula, ele tem uma vírgula aqui.
Eu deveria ajeitar, mas eu não vou fazer muito, porque vai ficar uma vírgula a mais, ou depois, ou no final, ou antes, né? Eu vou deixar sobrar uma vírgula aqui depois, tá? Não vou fazer muita... para não gerar muito código, não vou deixar ele bem bonitinho, tá? Dá para tirar depois no final a vírgula extra para ficar a mensagem bonita, mas eu não vou fazer. Ah, pessoal, vamos lá. Aqui é CPF CNPJ, a outra é o tipo pessoa. Tá, então, tipo pessoa. E o outro cara, então, era o estado, né? Estou fazendo assim de uma forma que acho que se for pegar bem uma boa prática, não é a melhor forma, tá, pessoal? Porém, contudo, uma melhor prática a gente estaria de novo usando um framework, né? A gente não estaria programando assim. Então, estou fazendo uma forma bem simples para a gente ver uma validação, como é já feito mais de forma empírica, né? Tá, pessoal? Então aqui eu testei se estava acertado ou não o tipo pessoa, o estado, CPF, CNPJ e fui gerando uma mensagem de erro. Então, caso o erro estiver vazio, né? Então, quer dizer que se validou, chegou até aqui, né? Então, só o empty aqui. Não, eu acho que vou comparar direto, tá? Se o erro for igual a vazio, ou seja, ele não entrou em nenhuma desses caras, então ele vai seguir então a meu código, tá? Certo, pessoal? Else, então ele vai fazer o seguinte, ó. Se o erro tiver com alguma coisa, eu vou então escrever a mensagem de erro aqui. O erro vai ser igual a essa mensagem aqui, né, que ele colocou. Preencha os campos, né? Aqui assim. Preencha os campos e aí o próprio mensagem de erro. De novo, tem várias formas de fazer, né? Poderia nem reutilizar essa mesma variável aqui. Certo, pessoal? Então aqui preencha os campos, aí tem a mensagem aqui de erro, né? E aqui eu vou dar um eco no erro, tá? Certo? Então vamos testar esse cara aqui. Vou botar esse cara aqui para dentro para ele não exibir, né? Se tiver tudo certo, ele vai exibir o que veio, senão ele vai dar a mensagem de erro e não vai entrar. Então qualquer campo que eu esqueça aqui, ele vai colocar, tá? Vou botar o campo nome que ficou aqui para fora, né? Então eu teria que repetir isso aqui, mais o nome aqui embaixo, tá? Eu não vou colocar para não gerar muito código aqui. Mas é basicamente dentro do else aqui, criar um else, e colocar então esses três campos para cá, tá, pessoal? Beleza? Mas eu não vou fazer isso, senão vai ficar um código muito extenso. Na verdade, o ideal seria fazer uma função com isso, etc. Tá? Não vou fazer isso agora, tá? Não é o que o exercício está pedindo. Até acho que já passou funções, eu passei funções para vocês agora, estava lembrando, mas a gente não botou no exercício, tá? Não vou colocar agora. Beleza? Só para deixar o código mais simples. Vamos testar esse cara aqui. Eu vou dar um enter para recarregar, então vou botar aqui José. Pessoa física, tá? E eu vou esquecer então um nome, por exemplo, o nome, a cidade, não, o e-mail, CPF, telefone, que era obrigatório, tipo pessoa, José, nome, estado, o CPF, CNPJ. Vou deixar vazio então para nós testarmos, tá? Cidade, tarará, horrível isso aqui. Teste.com e vou deixar vazio esse cara. Vamos ver se vai dar certo, ó. Não deu certo. José. Se erro for igual ao vazio, voltou o que aqui? Print nome. Não. Alguma coisa. Estou testando se está setado. Ah, sim, ele está setado, está setado nulo, né? Vou ter que fazer igual ao vazio aqui, ó. Que é o teste certo para isso. Set ou dá um trim neles, né? Trim. Trim. Trim, ele tira os espaços em branco antes, depois de uma string, tá, pessoal? Então, se tiver um espaço em branco ali, ele vai então limpar esse cara. Deixa eu limpar esse cara aqui. Agora acho que deve dar certo. Reenviar. Ó, agora sim.
Preencha os campos CPF, CNPJ, né? Agora, na verdade, é um campo só. Posso testar para se vai ser plural ou singular, ver quantos campos são, enfim. Dá para fazer uma validação bem completa. De novo, num framework como o Laravel, que os colegas de vocês estão tendo aula, ele já tem um mecanismo para fazer isso ficar bem bonitinho a mensagem, tudo certo. Tá? Então, eu não vou explorar muito isso. Na prática, a gente não estaria fazendo uma coisa de uma forma tão crua assim. Tá? Então, José, vou preencher aqui. Opa. Tá difícil. Essa hora complicado. Vamos lá, o telefone, né? Tá, o estado, então. Cidade de Santo Ângelo, então e-mail, parará, né? Qualquer e-mail aqui. E eu vou botar um CPF CNPJ aqui e vou dar um cadastrar, então. Ele vai mostrar só o José, na verdade, que ele entrou, então, nesse if aqui, ó, né? Daí mostra o nome, né? Nesse if. Se alguma coisa estiver vazia, errada, então ele vem para o else, tá? Existem outros mecanismos prontos para validar formulários, tá? A gente não vai explorar muito aqui. Beleza? Bom, já falei isso demais até. Bom, vamos lá, ó. Tá? Verifica se marcado pessoa jurídica, tá? Então, se for jurídica, o CPF tem que ter 14 caracteres. Se for pessoa física, tem que ter 11 caracteres, tá? Então, é o tamanho da minha string lá, certo, pessoal? Então, vou botar aqui vou botar fora aqui também, né? Uma mensagem de erro aqui. Então, botar um if. Então, se o tipo de pessoa for física, vai ser uma coisa. If, né? Então, tipo, pessoa for igual a física, vai ser alguma coisa. E eu botar um else aqui, né? Eu podia fazer de novo um teste para ver se não vai ter algum tipo de hack, alguma coisa, mas eu não vou fazer aqui. Na prática, a gente deveria testar, tá? De novo, eu estou simplificando. Então, basicamente, é física, é sem acento, botei bem simples. De novo, naquela coisa, né? Tudo que vai para o nosso usuário, vocês podem utilizar e devem utilizar, obviamente, acentuação, cedilha, tudo mais. Tudo que é interno da linguagem, tanto de marcação do HTML quanto do PHP, etc., eu não recomendo que usem acentuação, tá? Recomendo que fique sem acentuação. Às vezes dá problema isso. Questão, não deveria, mas ainda dá muito problema, tá? Certo? Então, se for física, eu tenho que testar o tamanho do meu CPF CNPJ, tá, pessoal? Então, aqui, se for física, então, ó, eu vou ter que botar um if, tá? Um if aqui. Então, o meu string len, né? Então, o tamanho do meu CPF CNPJ. Aqui eu botei maior ou igual. Tem que ser, deve ser 14 e deve ser, tá? Então, uma regra de negócio que eu estou colocando, né? Então, aqui, ó, se for física, tem que ter 11 caracteres. Se for diferente de 11... na prática, a gente utilizei uma função para validar isso, tá, pessoal? Mas, como aqui a gente está fazendo só uma coisa bastante simples, eu vou fazer só a validação do tamanho. Existem em PHP e JavaScript um monte de funções prontas, tá? Vocês não precisam necessariamente inventar, tem todas open source que a gente pode imaginar lá, tá? Vamos lá, tá? Então aqui o tamanho, se for diferente de 11, eu vou usar a mesma variável de erro, tá? Aqui, e vou colocar assim, CPF com o tamanho inválido, tá? Então tem que estar preenchido o tipo pessoa. Digamos que ele deixa o estado sem preencher, ele vai dar a mensagem de erro de estado e mais o CPF CNPJ, tá? Certo? E aqui então, quando for CNPJ, eu vou dar uma mensagem CNPJ, tá? Certo, pessoal? Então aqui eu tenho já uma mensagem personalizada, né? Isso aqui vai muito longe, dá para fazer vários tipos de validação, né? O tamanho, ou se é válido ou inválido, etc, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer aqui. Eu vou fazer um teste deixando o estado... o estado não vai ter como não marcar, né? Porque o estado é um checkbox lá. Poderia botar um valor nulo, mas não vou colocar. Não vai ter aqui o tipo pessoa, CPF, CNPJ vazio, ele já vai dar um erro CPF, CNPJ. Né? Eu podia ter feito um exemplo melhor, acho. Aqui, José. Pessoa física... Viu, pessoal? Eu tô tentando melhorar aqui a live, né? Mas ainda não me acostumei. Vamos lá. José@teste.com. Vou deixar em branco, ele vai dar os dois erros, um pelo tamanho e um pelo,
CPF com um tamanho inválido. A pessoa física eu tinha marcado e colocou aqui assim, né? CPF com tamanho inválido. Eu posso tirar depois essa vírgula do final, dá para botar espaço aqui antes. Dá para fazer várias e várias coisas diferentes se a gente quiser, tá? Eu não vou trabalhar muito com isso agora, tá? Mas basicamente a ideia é que a gente entre aqui, verifique que ele entrou a primeira vez e valide os campos, tá? De uma forma meio primitiva, mas a gente está validando. Então a gente está testando cada campo que está entrando, se está satisfazendo ou não as nossas regras de negócio. Então o nosso cliente vai passar várias regras de negócio para a gente e a gente tem que pegar e implementar elas no código, tá? O que mais, pessoal? Vamos aqui, vamos continuar o exercício, tá? Aqui está a função. Obrigatoriamente a regra do negócio deve estar dentro de uma função tipo de pessoa. Então, eu vou passar o tipo de pessoa, tá? E se tal ou não correto, tá? Então já vai ficar diferente a mensagem. Correspondente para o usuário, certo? Então, beleza. Então, vou ter que fazer uma função separada aqui para testar. E vai retornar um booleano, verdadeiro ou falso, tá? Beleza. Então, vou criar uma função aqui para cima. O ideal também, de novo, seria uma biblioteca de funções, né? Então, function valida CPF, CNPJ. Tá. Documento. Vai passar o número do documento. E aqui o tipo. Vamos transferir essa regra para cá. Tem uma função, né? Eu vou reusar ela aqui porque foi isso que ele pediu para mim. Tá? Então vou usar esse mesmo if aqui com esse mesmo cara aqui. Vamos botar esse cara aqui para dentro. Tá? Então vai ser o tipo pessoa for física, else, ele entra aqui e meu documento é esse cara aqui. Tá? Então ele vai retornar então false se ele entrar aqui. False. E return false aqui. E se ele chegar até o final, então é um return true. Beleza. Então é a regra. Eu nem lembrava da prova. Eu tô ficando velho, tá? Então agora eu vou fazer uma inversão aqui. Vamos fazer aqui, ó, if valida CPF CNPJ. Eu vou passar então o meu documento, vírgula, o meu tipo pessoa para ele. Certo? Então, se for falso, ou seja, for ter falsa validação, se não validou o CPF CNPJ, então eu vou dar um tipo pessoa aqui para dar a mensagem correta, né? No fim das contas, continua quase igual, hein? Foi lá um melhor código do mundo. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Vai confundir vocês no vídeo. Esse fecha aqui, esse fecha aqui. Esse que sai fora. Isso aqui deixa de existir. Pronto. Agora ele vai ficar do jeito certo. Essa era a prova de vocês, hein? Tá fácil. Ctrl Alt L aqui para dar uma ajeitada no meu código. Então tá. Então se ele não validar, ele vai passar o CNPJ, o CNPJ, o CPF e o tipo da pessoa. Se ele não validar, então, ele vai botar uma mensagem de acordo. Tá? E aqui, então, eu tenho minha função. Basicamente a mesma regra de lá. Só retorna falso se for diferente de acordo com o tamanho. Se não chegar no final, então, ele retorna verdadeiro. Vamos dar uma testada nesse cara. Aqui. Vamos ver esse cara aqui. Então, vai ser o José. É a pessoa jurídica. Não, vamos botar aqui o nome de uma empresa, sei lá. Mercado. É difícil o mercado, hein? Um número qualquer. Santo Ângelo. Tá? O e-mail teste@teste.com. E aqui meu CNPJ, então, eu vou botar com 12 caracteres. Ele deve gritar. Ó, CNPJ tamanho inválido, né? Então botei uma pessoa jurídica e um CNPJ então menor, certo? Então ele entrou na minha função.
Ele entrou aqui assim, no validar, né? Passou o CNPJ e o tipo da pessoa. Ele vem aqui, vai receber o documento, o tipo. O tipo não é física, então ele vai vir no else. Tá? No else eu vou ver o tamanho é diferente de 14. E ele vai retornar então o falso. Volto para o meu if aqui. Falso, né? E não falso. Então estou negando falso, é verdadeiro. Ele vai entrar nesse if. Ele vai testar de novo o tipo da pessoa para ver a mensagem. É jurídica, então é diferente de física, né? Então ele vai vir nessa linha aqui e vai concatenar. Se tiver alguma mensagem de erro antes, ele vai concatenando. E no final aqui, dentro dessa tag, ele vai mostrar então. Se não tiver nenhum erro, pessoal, ele vai mostrar, vai mandar o parágrafo vazio aqui, né? E aí não vai renderizar nada na minha tela, né? Apesar do parágrafo estar aqui escondido, tá? Então o parágrafo existe ali. Se eu der um F12 aqui, deixa eu ver meu source, elementos, tá aqui ele, ó. Então meu parágrafo está vazio. Então o erro existe, mas ele não aparece, ó, tá vaziozão, tá? Porque não tem conteúdo. Tá certo, pessoal? Vamos mais um pouquinho então, para não ficar muito extenso, já está bem extenso, né? Vamos lá. Aqui dentro, então, a gente tem caso validado, mensagem, tá? Está uma mensagem de boas-vindas com o nome do usuário informado, por exemplo, bem-vindo João. Então tá, bem-vindo ou bem-vinda, né? Aqui tem uma mensagem de boas-vindas, então vamos testar esse cara aqui. Tá? Vou dar um parágrafo a mais aqui. Tá? Podia fazer um if, podia aproveitar o mesmo parágrafo do erro, mas eu vou fazer diferente. Eu vou separar de propósito para complicar um pouco. Tá? Então aqui vai dar um eco. Vou criar uma mensagem boas-vindas. Ponto e vírgula. Então, se tiver tudo correto, certo? Se não tiver nenhum erro. Então eu vou criar aqui uma mensagem então de boas-vindas, então vai ser boas-vindas, bem-vindo. Bem-vindo ou bem-vinda, né? Vindo, vinda. Assim, vindo, vinda, fulano. Tá, e aqui eu vou botar então o nome. Beleza, então tem esse cara aqui. É uma boa prática a gente reinicializar as nossas variáveis, né? Aqui no PHP ia funcionar igual, né? Depende muito de como está configurado ali, mas sempre é bom inicializar. Então se o cara fizer tudo certo, ele vai receber então uma mensagem de boas-vindas. José, sua física, 1, 2, 3, aqui tem que ter cidade, santo, Ângelo, teste@teste.com. E aqui então tem que ter 11, caractere 9, 10, 11, tá? Bem-vindo, José, tá? Então tá aqui a minha mensagem correta apresentando. Então ele preenche aqui o cara. Se eu não botar nada no boas-vindas, se ele não entrar nesse if aqui, então esse cara aqui vai estar com vazio, né? Esse eco aqui, ele vai dar um eco numa string vazia, não vai apresentar nada para o usuário. Mesma coisa o erro, né? Enfim, o parágrafo ele vai, mas só vai alguma coisa dentro se tiver algum conteúdo, né? Se não tiver conteúdo nenhum, ele não vai nada. De novo, essa página, vocês estão vendo que ela está ficando bem desorganizada. Mas esse nosso objetivo agora não é organizar, tá? Nosso objetivo é fazer funcionar. Nosso cliente pagou para um código funcionando, não um código bonito. Tá? Agora a gente vai fazer as funções de JavaScript, tá? A gente vai validar então que ele entre, então, se não está eu acho que eu escrevi errado esse impeça, hein? Horrível isso. Peça com... achei estranho, ó. Que ele seja enviado. Então na hora de submeter, tá? Eu vou então bloquear para o cara não inventar. Então as regras são a mesma. Tem que validar então. Nome, pessoa, estado, CPF, CNPJ estão preenchidos, tá? Uma mensagem de erro correspondente para o usuário, tá? Então essa mesma mensagem de antes. É a mesma regra do PHP, só que no JavaScript, certo?
Então, pessoal, eu vou criar minhas funções em JavaScript, tá? Eu posso criar dentro do meu head, tá? Dentro da página ou dentro do body aqui, tá? Eu vou criar meu script aqui dentro do head, tá? As funções. Head, tá? Aqui, deixa eu fechar. E aqui, então, eu vou dar um script. Vou criar meu script. Tá? E aqui, então, eu vou botar todas as funções. A função, na verdade, de validar o formulário. Então, vai ser function valida formulário. Então aqui eu vou validar esse meu formulário aqui. Então quando o cara vai dar um submit, eu posso botar tanto no botão aqui quanto nesse aqui, né? Vou botar aqui então um submit, return, né? Lembram disso, é importante para ele poder bloquear, valida formulário, tá? Então aqui eu vou dar um return no meu valida formulário, tá, pessoal? Se esse cara botar um return false, ele nunca deve submeter, ele sempre vai entrar aqui, sempre vai então bloquear esse meu envio. Deixa eu recarregar meu formulário, vamos ver se ele está indo ou não. O José está ali, ó, ele não está indo, tô apertando o botão, ele está bloqueado, tá? Então ele sempre vai entrar no validar formulário, essa função ela vai retornar falso. E esse método onSubmit ele vai retornar o falso que foi retornado lá. Então vai cancelar o meu envio, tá, pessoal? Então nesse ponto aqui ele não vai enviar mais, tá? Certo, pessoal? Deixa eu ver se está tudo certo agora. Beleza. Deixa eu pegar as regras então de novo. Já esqueci elas, estou muito esquecido, tá? Então tem que validar o nome, tipo, estado de CPF, CNPJ e deve mostrar uma mensagem de erro correspondente. Então tá. Eu vou utilizar então esse mesmo cara aqui, ó, para mostrar então a minha mensagem de erro. Vou botar um nome para ele, um ID para ele, tá? E vou botar aqui erro, tá? Para a gente saber que vai ser o cara que eu vou mostrar erro. Então aqui vai ser minha saída. Então em vez de botar um echo, eu vou imprimir lá. Certo? Vou mudar o conteúdo dele. Então vou lá pegar minhas funções, meus elementos, todos esses caras aqui. Então aqui eu vou ter um var nome, tá? Que vai ser igual a document.getElementById, nome. Eu vou pegar direto o value aqui. Tá? Eu já vou pegar o valor dele direto. Certo? Vamos botar para todos esses caras aqui. Nome, tipo pessoa. Depois o estado. E depois o CPF, CNPJ. Então peguei todos os caras que eu queria, né, e vou fazer a mesma validação ali. Você tem que fazer uma função e eu vou fazer. Ó, tem uma função que irá se o campo está correto ou não. Soar. Faltou ali uma palavrinha. Soar. Então vai ser igual ao meu PHP, eu vou validar então no JavaScript. Então vou criar uma outra função. E como é que eu botei lá embaixo? CPF, CNPJ vai ser igual. Então CPF, CNPJ, tá? E aí vou passar os mesmos caras que eu tinha lá embaixo, né? O documento e o tipo. E depois o tipo. Beleza, pessoal? E agora então tem que validar todos esses campos, que nem eu fiz lá. E depois eu vou ter que validar então se de acordo com o meu CPF CNPJ tem o tamanho correspondente ou não, tá? Vou criar uma variável então aqui, que é uma variável então apenas para conter a mensagem de erro.
Pessoal, vocês podem ver que eu criei uma variável aqui já apontando uma string, né? Então vamos criar esses caras aqui, ó. If nome ponto, né? O tamanho do nome for igual a 0. Até podia botar um trim aqui também para ver se o cara não, né? Então vou fazer como erro, né? Como é que concatena no JavaScript não é com ponto? Ponto era em PHP, né? Tá aqui é nome, erro, certo? Eu vou fazer de uma forma mais simples possível, né? A melhor forma não é, né? Tem que ver se o nome não vai ter alguma coisa. Pode ser que esteja vazio de erro. Vou dar uma coisa. Vou fazer um teste aqui. Ah, pá. Já deu um erro aqui, ó. Ele não deu certo, ó. Vamos ver meu console aqui. Console. Ó, tá dando um erro ali, ó. Value of null. Ele tá nulo. Imaginei que fosse. Então esse cara aqui tá nulo, ó. Tá em branco. Tá. Deixa eu dar uma olhada nesse nome aqui. Vou pegar. Tá pegando nulo igual. Ah, get elemento by ID. Oxe, lamentável. Olha só aqui, ó. Aqui tá name, né? A gente pode usar o name também, né, pessoal? Mas eu vou usar ID. Perdão por esse vacilo. Tá tarde da noite, o professor tá cansado já. Vamos lá, ó. Nome, ID, tipo pessoa. Tipo pessoa aqui vai ser então um array. Tipo pessoa física e tipo pessoa jurídica, né? Get element by name. Tem que pensar, pegar qual que tá marcado, né? ID pessoa física e jurídica vai ser melhor. Porque o ID tem que ser único. Né? Eu posso validar aqui pelo nome e pelo ID, né? Vou botar aqui física e jurídica. Vai ser melhor, tá? O ID é bom que seja único. Ele funciona, como eu falei para vocês, tá? Mas é o ideal que seja único na página. Foi feito para ser único mesmo. Telefone, tá? Aqui de estado. Nem precisa botar em todos, mas agora foi. Tá, pessoal, botei todos eles aqui. O tipo pessoa vou botar aqui jurídica e física, né? Tipo pessoa física eu separei. Podia pegar o get by name aqui, ou um array, tá? E aí testar se tem mais de um cara ou não, se está marcado, né? E qual deles está marcado. Daria para pegar também, tá, pessoal? Mas eu vou pegar então basicamente por objeto mesmo. Pessoa, marquei. Agora sim. Isso, diferente. Não tô pegando uma string, né? Tô pegando um campo de marcar. Tá, beleza. Agora sim. O que mais? Estado, CPF, CNPJ. Estado, tava uma coisa errada. No estado também não. Vai de estado. Tá aqui. Não. O estado sempre vai estar marcado, não vai adiantar. Tá bom, mas tudo bem, não tem problema. Opa. Vamos ver aqui, então. Beleza, a ideia preenche os campos, estado, CNPJ. Se tiver marcado pessoa jurídica, ele tem que marcar então. Tem que testar se vai ter o número certo ou não, certo? Então, se for pessoa jurídica física, eu posso passar aqui para dentro o check, tá? Direto, daí eu vou fazer um teste diferente aqui, certo? Se é um ou se é outro. Eu vou fazer diferente, vou passar então, botar um if aqui, tá? Separado. Se tiver checado então esse cara aqui, tá? Vou botar um else aqui, ó. Então, vou botar um if, check física, ele vai fazer um teste, else ele vai vir aqui.
Então, teria outras formas de fazer, tá, pessoal? Vou fazer dessa forma aqui mesmo. Tá? Então, se está checado pessoa jurídica, então vou fazer meu if aqui com o meu teste, então, para validar esse cara aqui. Tá? E ele vai pegar, então, o documento. Física. Tá? Se for, então, esse outro. Então, se ele não validar, então, note aqui na frente, né? Que é jurídica. Tá? Se não validar, então, ele tem que dar uma mensagem, né? Se retornar falso, então, se for negativo aqui, negação, né? Negativo não, negação. Então, ele tem que dar uma mensagem de erro, tá? Opa. Tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, né? Então, a mensagem de erro é... dentro de uma função, o caso não tiver validado, deve apresentar uma mensagem de erro correspondente para o usuário. Então aqui CPF deve ter 11 caracteres. E aqui então o meu CNPJ opa, 14 caracteres. Vamos testar esse cara aqui. Então, se eu marcar... vamos carregar o formulário de novo. Se eu marcar a pessoa jurídica, eu botar aqui um 9, 10, 11. Vou botar um cadastrar, não foi. Tá errado. Entrou aqui, vamos dar uma debugada. F10. Eu debugo, debug, o nome não está marcado. Ele está checado 1, beleza, é a pessoa física. A pessoa jurídica está marcado, ele vem aqui. Então ele tem que validar esse cara. Vamos ver se ele vai entrar aqui. Entrou aqui assim. Então tá aí certo, documento, tipo. O tipo foi a mensagem, eu tô dormindo mesmo. Horrível, hein? Olha, o professor de vocês está errando muito. Precisando de uma cama. Botei aqui a minha mensagem, nunca ia dar certo. A 0 para ele, vai lá. Agora sim. Jurídica, beleza. Nunca ia funcionar, né? Agora sim. A física jurídica. Aqui, né? Vamos lá então, pessoa jurídica. 3, 6, 9, 10, 11. Então, CNPJ deve ter. Então, agora estou validando no JavaScript, né, esse campo. Então, o nome não está preenchido, o jurídico eu tenho, o estado eu tenho, o CPF, CNPJ eu tenho. Só que o meu CPF, CNPJ está com menos caracteres. Se eu botar aqui o meu José, então, cadastrar, vai ficar só a mensagem de erro dos caracteres. Se eu botar física e tirar uns caracteres, ó. CPF, então, deve ter 11 caracteres. Então, agora está no JavaScript, ele não está indo, não está postando lá, certo? Então, ele acaba não indo. Tá, pessoal? Vamos ver o que mais. Tava faltando no nosso exercício. Tá, mensagem, caso seja validado. Beleza, e agora então tem que alterar os campos para azul, campos obrigatórios, essa é fácil. E a mensagem de erro em vermelho. Então a gente vai vir aqui no meu estilo, em cima do meu JavaScript, vou dar um style aqui. Então vou criar então aqui obrigatórios, né? Então vou criar um tipo especial, uma classe. Obrigatórios. Então vai ter uma fonte blue, large length blue, não font color, né? Traço. Opa. Color só. A cor do meu elemento vai ser azul, certo? E esse outro cara, então, mensagem de erro. Vai ser da classe
mensagem erro. Vai ser então do tipo cor vermelho, red, certo? Eu botei o ponto na frente, então o ponto é a classe, tá, pessoal? E aqui então vou colocar os campos obrigatórios, então vai ter aqui a minha classe desse cara aqui, tá? Eu vou botar então um parágrafo, ele vai quebrar para mim, não quero parágrafo não. Vou colocar então um tipo, era o div mesmo, div quebra também, era o meu expand form, parágrafo. Strong style, putz, eu tô agora já... Tá agora dando um tilt, vou botar strong mesmo, tá? Vai ficar grosso ali o negócio, não tem importância. Strong mesmo, eu não esqueci qual que era. Opa. Era este cara, esse cara aqui. Classe obrigatórios, beleza. Estado, o estado já é um campo aqui, vai ficar aqui. E meu CPF, CNPJ. Isso vai ficar bonito, vai ficar horrível. E a minha mensagem de erro, então, é esse cara aqui, né? Vamos ver se ele não vai sobrescrever. Só acredito que não. Aí de erro, e esse cara, então, a classe é mensagem erro. Vamos testar esse cara aqui. Então, se eu botar um cadastrar, carregar esse cara, ó, já ficou tudo azulzão, certo, pessoal? Então, pegou certo o meu estilo. Se der um cadastrar, então ficou em vermelho o meu JavaScript. Se eu tirar o JavaScript, né, no PHP também vai ficar, tá, pessoal? Tô meio cansado, vou parar por aqui, tá? Eu vou estar, não vou estar, eu vou estar disponível no WhatsApp se alguém precisar de ajuda. Peço desculpas alguns errinhos aí, eu tô meio cansado, tá? E esse código, então, ele é para fazer funcionar. Então, a gente não usou nenhum framework nem nada, era um código só para fazer funcionar mesmo, tá? Certo, pessoal? Então tá, um abraço, a gente fala.